Hoje eu quero falar com você sobre o principal motivo pelo qual eu acredito que dieta não funciona para a maioria das pessoas que passam em nutricionistas, né? Então eu vejo muitas pessoas que passam por nutricionistas, seguem a dieta do Nutri, por algum motivo elas não conseguem seguir, ou mesmo que elas sigam e tenham resultado, depois elas acabam ganhando esse peso novamente. Eu vou falar para você por que que eu acho que isso acontece, baseado em tudo que eu já vivi, né? Eu também já passei por nutricionista na época que não era nutricionista, e várias pessoas passam comigo também e têm esse tipo de dificuldade. Eu vou falar qual é e como que você faz para contornar isso e ter resultados definitivos. Beleza? Então, vou falar disso tudo com você aqui hoje. Mas primeiro, quero te contar da primeira vez que eu fui no nutricionista, né? Então, eu já era personal trainer, já treinava na academia, e aí eles contrataram uma nutricionista para atender lá na academia, e para funcionários o valor era simbólico, né? Acho que era uns 10, 20 reais a consulta, então não tinha motivo para não ir. E aí eu fui na consulta, e aí ela começou a me perguntar, né, como é que era a minha rotina, etc. E ela perguntou: você come ovo de manhã? E aí eu falei: um ovo de manhã nunca comi. Aí ela falou: mas você quer perder barriga, né? Aí eu falei: quero. Aí ela: então beleza, ovo de manhã, colocou lá pra mim. Aí o almoço, ela meio que manteve a mesma coisa, que padronizado para a maioria das pessoas é carne, arroz, feijão, Brasil, né? Carne, arroz, feijão e legumes. Às vezes nem tem legumes, mas enfim. Beleza. Arrumou a quantidade lá. E aí, café da tarde, eu comia aquelas bolachinhas Nesfit, essas bolachas meio fitness aí que eu achava na época, né? Não entendia nada de dieta. Eu achava que era fit e na verdade tem as mesmas calorias que as bolachas normais, né? Então é super calórico, caso você não saiba, estou te falando agora. Péssima ideia, tá bom? Aí eu falei que eu comia isso, aí ela, tá, eu vou colocar pra você batata doce e ovo. Lanche da tarde, né? Aí eu, batata doce e ovo. Eu já não gostava muito de batata doce. E ovo, assim, ela colocou de manhã e ela colocou de novo. Eu não tinha muito costume de comer ovo, né? Tanto que até hoje eu não como ovo cozido com tanta frequência. Eu gosto de ovo de várias outras maneiras, ovo mexido, tal. Mas ovo cozido eu peguei bode dessa época ainda, né? Aí eu olhei pra ela com uma cara meio assim. Aí ela, você quer perder barriga? Aí eu falei, quero. Aí ela colocou ovo e batata doce. E aí a gente foi pro jantar, né? Na verdade, ela falou: ah, beleza, você janta, tal, perguntou pra mim. Falou: ó, vai ser o mesmo do almoço, mas entre o seu jantar e o seu lanche da tarde, eu vou colocar uma coisa pra você, né? Alguma refeição. Aí eu, ah, beleza, né? Alguma refeição. Ok, não vou chegar com fome de noite. Aí ela falou: vou colocar albumina pra você. Aí eu, albumina? O que é albumina? Para você que não sabe, a albumina é a proteína em pó do ovo, né? Então, pensa numa coisa que não dissolve na água e que tem gosto de ovo cru. Então você bate na shakeira lá, não dissolve, você tem que tomar empelotado e tem gosto de ovo cru. Eu não sabia na época. Ela colocou albumina pra mim. Eu falei, albumina? Né? O que é isso? Aí ela me explicou tal. Ela não explicou desse jeito, né? Porque se tivesse explicado desse jeito, provavelmente já teria falado pra ela pegar outra coisa. Ela poderia ter me passado whey. Ela poderia ter me passado carne. Ela poderia ter me passado qualquer outra coisa. A menos ovo, que ovo ela já tinha passado bastante. Mas ela foi e ela passou albumina. Cara, foi difícil. E eu mantive essa dieta que ela passou durante mais ou menos um mês, que era o nosso retorno depois. E ao retornar para ela, eu tinha perdido gordura, porque era uma dieta bem restritiva, por assim dizer, né? Então não tinha nada para substituir, não tinha opção, não tinha nada, era só isso. E naquela época a gente passava na consulta e a gente retornava depois, não tinha atendimento via WhatsApp, não tinha nada, né? Eu, por exemplo, na minha consultoria online hoje, eu faço questão de acompanhar minhas alunas, porque eu acho fundamental ter esse acompanhamento para a dieta dar certo. Mas daqui a pouco eu vou falar, depois que eu terminar a história aí, o que, que eu acho que tem que melhorar e não melhorar. Mas aí eu voltei. Quando eu voltei, eu tinha perdido gordura
mas eu tinha também perdido massa muscular. Então eu tinha pouca massa muscular na época e o pouco que eu tinha perdido, porque era uma dieta muito restritiva, né, com pouco carboidrato, pouca caloria. E de fato eu tinha perdido um pouco de barriga, mas eu perdi minha massa muscular junto. E aí a gente olhou os resultados, perguntei pra ela: "E aí, o que a gente faz agora, né?" Aí ela falou: "Ah, você ainda tem gordura pra perder. Continua fazendo durante 2 meses, depois a gente vê." Aí beleza, terminou a consulta, levantei, peguei a dieta, rasguei e depois disso eu prometi duas coisas. Primeira, eu nunca mais iria passar por aquilo de novo, eu iria aprender nutrição para fazer minha própria dieta e conseguir ter meus resultados sem precisar sofrer daquele jeito. E a segunda, eu nunca mais ia tomar albumina na minha vida. E desde então, eu fiz nutrição, testei em mim mesmo, né, as minhas dietas, o jeito de fazer e nunca mais tomei albumina, né? E cá estamos hoje. Mas o ponto é, com essa consulta que eu tive com a nutricionista, eu percebi que de fato seguir uma dieta dá resultado, mas que o resultado é muito similar a quando você faz uma dieta restritiva. Porque quando você faz uma dieta restritiva, você segue uma dieta da internet, que seria mais ou menos o quê? Vou fazer a dieta do ovo, que é aquela dieta que você come ovo todos os dias em todas as refeições. Vou fazer a dieta da sopa, que você só toma líquido. Vou fazer. Quando você faz isso, você está seguindo uma diretriz de uma dieta, um jeito de fazer dieta, que você não sabe, quando você parar de fazer essa diretriz, como seguir. E quando isso acontece, qual que é a tendência? Você voltar ao seu comportamento alimentar que você tinha antes. E se você fizer isso, o que vai acontecer? Você vai ganhar peso de novo. Então não é uma maneira que eu acho que funciona. E em muitas consultas nutricionais, não estou falando todas, tá? Eu acho que tem isso agora também de você pegar o cardápio, você seguir, mas você não saber o que fazer quando você não vai seguir o cardápio, né? Como se comportar em festas, como se comportar em eventos, o que comer quando você não tem disponível o que tem no cardápio, ou até mesmo você quer mudar o que tem no cardápio porque você deu uma enjoada e você não sabe o que fazer, né? Existem nutricionistas e nutricionistas, tá? Mas hoje em dia eu acredito que a melhor maneira de você conseguir fazer isso é com um acompanhamento durante o processo, tá? Como é que eu faço na minha consultoria online? Eu sempre vou perguntando de tempos em tempos. Obviamente, as minhas alunas elas têm um canal aberto comigo no WhatsApp que elas perguntam quando elas têm dúvida. E essa parte de você perguntar para o nutricionista, eu acho que é fundamental para você começar a aprender a ter independência, né? Porque ninguém nasce sabendo e o nutricionista ele é meio que uma fonte confiável para você aprender. Porque hoje você joga na internet lá, como é que emagrece e tal, você encontra um monte de besteira, você encontra que leite inflamatório, você encontra que não pode não sei o que, não pode ser. Então você fica meio cabreiro, né? De seguir o que você vê na internet. E quando você segue um nutricionista, você confia nele, ele já é o filtro para você. Então eu acho que realmente isso é muito importante, essa parte de você participar e de você perguntar e aprender com o nutricionista para poder fazer boas escolhas, né? E obviamente isso vai acontecendo ao longo da sua vida, porque no primeiro mês às vezes é muito fácil para você seguir a dieta, né? Eu, pelo menos, diferente da Nutri que eu passei, e talvez porque eu tenha passado por isso que eu gosto dessa conduta, eu gosto de colocar tudo que minha aluna gosta de comer na dieta. Eu coloco tudo que ela gosta. Por quê? Porque eu entendo que colocando o que ela gosta vai ser mais fácil dela manter e dessa forma ela vai ter mais resultado. A maneira mais fácil de você ter resultado é você comer o que você gosta. Porque de fato eu tive resultado quando eu passei na Nutri, quando eu segui. Só que, cara, eu não queria continuar comendo batata doce e ovo. Eu não queria continuar tomando albumina. E isso foi o que me fez desistir de fazer dieta. E eu acho que é o que a maioria das pessoas que desiste de fazer dieta passa também. Não quer mais, enjoou, não sabe o que fazer e fica a ver navios. E aí você volta para estaca zero. Então eu acho que o que é mais importante para você conseguir seguir uma dieta é você aprender.
E eu não digo para você virar um nutricionista, essa não é a questão. Mas você aprender como fazer essas trocas para você conseguir se virar e ter autonomia sem o Nutri estar perto. Essa é a proposta. E eu acho que é verdadeiramente isso que te dá resultado. Assim como, por exemplo, você aprender a treinar também é super importante. Você aprender a pegar a fichinha de treino e você saber o que fazer. Você saber substituir um exercício por outro que seja equivalente. Você saber ajustar a tua carga, porque você pega a fichinha de 3 de 12 e se você não tiver com a carga ajustada, com uma fichinha básica e genérica, aí que você não vai ter resultado mesmo. E é o que eu vejo que a maioria das pessoas não tem resultado na academia. Além da fichinha já ser genérica, a pessoa ainda não sabe treinar. A pessoa não sabe ajustar a carga, não sabe a amplitude, não sabe qual o tempo de intervalo que ela precisa dar. Às vezes ela dá um tempo de intervalo menor para ela conseguir fazer o exercício, ela pega menos carga. Porque, por exemplo, o tempo de intervalo é 1 minuto do exercício, vamos supor. Aí a pessoa vai e faz cadeira extensora, faz 12 repetições. Se ela descansa 30 segundos e ela faz 12 de novo, descansa 30 e faz 12 de novo, se ela descansasse 1 minuto e meio, ela conseguiria fazer com muito mais carga do que ela está pegando agora. E isso daria muito mais resultado. Então, o tempo de intervalo é tão importante quanto a carga. E as pessoas não sabem disso. Elas negligenciam totalmente porque elas talvez não saibam da importância. E não tem um professor que te fala isso. Ele vai lá e te passa o exercício. Ele te ensina male a usar a cadeira extensora ali. Que eu também já peguei um monte de gente me reclamando que os professores não nem ensinam a ajustar a cadeira extensora. Né? Nos meus vídeos aí eu tenho um vídeo ensinando a ajustar a extensora. Aí uma pessoa comentou: ah, já fez mais que o professor fez em 5 meses de academia. Quer dizer, o atendimento da academia tá ruim também. Mas de fato você precisa querer aprender, entende? E aí dessa forma, aprendendo, não tem como desver, não tem como você desaprender. Você aprendeu a treinar, você aprendeu a fazer dieta, você não desaprende mais. E na verdade, eu acho que esse é o principal caminho. Você tem que ser interessado em querer aprender como é que faz as coisas certas, para você conseguir se virar e para você conseguir fazer as coisas como elas devem ser feitas. Né? Vira e mexe, eu recebo perguntas simples das minhas alunas, mas que são fundamentais porque elas não sabem. Né? Pô, qual marca de suplemento eu compro? Né? Eu quero uma indicação. Sei lá, como é que eu troco banana ouro por banana prata? É simples, mas as pessoas precisam saber e elas têm que perguntar. E é por isso que eu sempre falo, meu, pergunta. Se você não sabe, pergunta. E pergunta pro nutricionista que você tá pagando, né? Você tá pagando pro cara, ele tem que te ajudar, pô. É o mínimo, né, que a gente espera. Então, de verdade, eu acho que o que traz resultado é essa troca entre o nutricionista e o aluno. Ele vivendo, aprendendo, tendo dúvida e perguntando, para ele aplicando e vai indo. Eu tenho uma festa, Vini, o que eu faço? Hoje eu tenho um material que eu passo para todas as minhas alunas, que é o guia de contenção de danos. Que é o quê? Ele ensina você a lidar com o fim de semana e fazer boas escolhas. Por exemplo, trocar bebidas por bebida zero, quantas calorias tem mais ou menos de um churrasco, que as pessoas acham que é porque é carne e é tranquilo de comer. Na verdade, não. Se você exagerar no churrasco, você vai comer muito mais calorias do que você deveria. Né? Quantas calorias tem um rodízio de sushi? Tem de 3.000 a 4.000 calorias, que pode destruir o déficit calórico da sua semana. Tudo isso você tem que saber, você tem que ter essa noção. Por quê? Porque senão você vai no rodízio 2 vezes na semana e você acha que tá abafando. E aí você fala, ah, não, mas é só arroz, eu tô comendo pouquinho. Eu não tô comendo arroz, tô comendo salmão. Salmão é super calórico, por exemplo. Entende? Então você tem que ter essa noção. E tendo essa noção, você faz escolhas melhores sozinha, tem autonomia, consegue ter resultado. Eu acho que esse seria o segredo para você ter resultado de verdade, tanto no treino quanto na dieta, e conseguir emagrecer e definir para sempre. Né, para não precisar ficar voltando esse efeito sanfona de ganha peso, ganha peso, perde peso. Porque enquanto você depender de alguém, e não estou falando que nesse primeiro momento você não dependa, obviamente você vai depender, você tem que aprender com alguém, mas você precisa aprender. Eu vejo também que tem nutricionistas e que tem personal trainers que não querem ensinar para te deixar preso a eles. Para você ter que estar sempre perguntando o que você faz,
para ele ter trabalho, para você continuar pagando a consultoria para ele ou a consulta para ele. Eu acho isso a maior besteira possível, porque aí você nunca vai ter resultado sozinho. Eu sou professor, né? Eu acho que eu preciso ensinar para você ter autonomia sozinho. Por que que eu faria? Para mim é besteira pensar isso, mas vamos lá. A pessoa ela vai na academia, ela pede pra eu ajustar a cadeira extensora para ela, tá? Na época que eu era professor de academia acontecia. Eu ajusto a cadeira extensora para ela. Ela vai e ela faz o exercício. Amanhã a mesma coisa. Ela vem pedir, eu ajusto e ela faz. A mesma coisa. Sempre. 30 dias, 60 dias. Não seria mais inteligente da minha parte, ensinar ela a ajustar a cadeira extensora para que ela consiga sozinha e dessa forma ela vire mais autônoma e mais independente? Na minha cabeça é muito mais inteligente. Eu não sei porque os personagens. Eu já falei, né? Na verdade é pra você ficar dependente deles. Mas pra mim é muito mais inteligente você ensinar. E aí, na minha cabeça também, quem que aquela pessoa vai recorrer quando precisar de ajuda de algo que ela não saiba? A você, porque você ensinou ela. Entende? Eu acho muito mais inteligente. Mas, aí sou eu, né? Eu não posso falar pelos outros personagens aí também, e nutricionistas. Mas é isso, turma. Então, eu acho que o que verdadeiramente dá resultado é você ser interessada em querer aprender e querer aplicar o que você aprende. Certo? Isso que vai te dar resultado de verdade. Se você gostou desse vídeo, já se inscreve no canal, deixa o like e até o próximo vídeo.